Jesus. Boa noite. A paz de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje a palavra que vem para nós é uma palavra justamente do anjo Gabriel, o anjo Rafael e o anjo Miguel. Todos eles arcanjos, né? Aqueles que são os primeiros anjos, aqueles que realmente são comandados pelo próprio Deus, vivo verdadeiro Deus. Aquele que vai à frente para fazer algo para a transformação das coisas de Deus. E nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, a começar com o arcanjo São Miguel, aquele que realmente é o guerreador, o que tem a batalha na mão, para que realmente possa vencer as batalhas que o Senhor nos coloca à sua frente. Nós, observando em sua palavra, que houve uma grande luta lá no céu, com o anjo Miguel, justamente contra Satanás, contra o demônio, aquele que queria estar no lugar de Deus. E nós observamos a força que o Senhor tem. Talvez a gente não conheça muito essa história, eu vou contar aqui um pouquinho para que nós possamos entender. Lá nos céus tinha todos os anjos que o Senhor colocou, e Ele já tinha feito aqui na terra todas as coisas e colocou os homens no paraíso. E então Deus colocou um anjo da luz para tomar conta de tudo lá. Então Deus colocou esse homem que era o anjo da luz, chamava Lúcio, e ele ficou tomando conta de todos os anjos. Acontece que esse anjo podia fazer tudo o que ele falava para os anjos faziam com ele. Ele comandava tudo. E Deus muitas vezes saía para vir falar com o homem, para vir as suas criaturas. E esse anjo teve no seu coração a inveja de Deus. Se eu mando de todo mundo aqui, eu faço e falo e eles fazem, então eu agora quero ser igual a Deus. E quis sentar no trono de Deus. Um desses momentos que Deus saiu para ver os homens, conversar, ver as suas criaturas. E então esse anjo quis se assentar no trono de Deus e se assentou. E quando Deus voltou, viu aquele anjo que é feito por Deus. Deus que criou aquele anjo, ele não era Deus. Então ele pegou o arcanjo São Miguel para que realmente expulsasse aquele anjo. Mas aquele anjo já tinha pegado uma quantidade de anjos do céu que estavam junto com ele e queria assentar verdadeiramente no trono de Deus. Por isso o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, veio para batalhar. E ele disse: quem como Deus? Não existe ninguém como Deus. Como que aquele anjo que Deus tinha criado queria se assentar no lugar dele. Então vocês vejam bem que esse anjo, que era um anjo da luz, se transformou no inimigo de Deus e no nosso inimigo. E esse anjo hoje é o Lúcifer, é Satanás, é o demônio, é a antiga serpente que fez com que o homem pecasse contra Deus. E aí houve essa luta. Eu vou ler aqui uma parte para que nós possamos entender como aconteceu isso. Não vou ler tudo porque é muito comprido, mas apenas um pedaço, para que nós possamos entender. Você só preste atenção, não precisa pegar a palavra. Se quiser pegar, é Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 em diante. A palavra diz assim: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travavam combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles, pois foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com eles os seus anjos. Palavra do Senhor. Aqui então nós vemos que o anjo
Miguel, o arcanjo Miguel, o primeiro anjo, o anjo que realmente veio para batalhar, tirou Satanás daquele lugar e expulsou, e ele foi justamente para a terra. E aqui na terra a morada do demônio. Por isso nós temos essa batalha com o demônio. Por isso, como o demônio não conseguiu vencer os anjos do Senhor, a Miguel não conseguiu vencê-los, e eles batalham agora contra a criatura de Deus, que somos nós, e somos semelhanças de Deus. Por regra de Deus, ele vem para tentar nos derrubar e não mais podemos olhar para Deus. E muitos de nós não estamos conseguindo mais olhar para Deus. E agora que está chegando no final dos tempos, está ficando pior ainda. E o demônio, ele queria acabar realmente com as coisas de Deus. E ele queria o Filho de Deus, ele queria matar o Filho de Deus. Ele foi para destruir e tentou destruir o Filho de Deus. Mas Miguel conseguiu vencer o demônio e expulsá-lo. Por esse motivo, então, nós agora guerreamos contra ele, até que Deus possa levar-nos para o céu e prendê-lo definitivamente. Vai chegar uma hora em que Deus vai prender definitivamente a antiga serpente, o dragão, Satanás, esses que são contra nós. Então a história de São Miguel é justamente essa: o anjo da guerra, o anjo que guarda o céu e guarda cada um de nós, de todos os inimigos. Por isso é um anjo poderoso. Quando nós clamamos, nós pedimos para ele batalhar contra nós, para ele estar nos defendendo, nós temos essa defesa do próprio anjo Miguel. Então veja bem o poder que ele tem. Um anjo que é o primeiro, ele é o primeiro da hierarquia, ninguém pode ir contra ele. E ele fala: quem como Deus? Quer dizer, Satanás não pode ser como Deus, nem aquele anjo que Deus tinha colocado, que era o anjo da luz. E aí ele foi transformado e foi mandado para a terra, até o dia do Senhor prendê-lo de uma forma total, de uma forma que ele não pode mais sair, nem mesmo para estar conversando conosco, tentando nos derrubar. E aí sim nós estaremos junto com o Senhor. Então a história de São Miguel é justamente essa: aquele que realmente veio para nos defender, defender a Deus, defender o céu, e ele tem todo o poder. Mas um terço dos anjos que estavam com Satanás também veio junto com ele. E Satanás também tem um exército aqui na terra que tenta destruir os filhos de Deus. Então nós observamos que é realmente uma luta difícil, porque nós não temos poderes. Então nós temos que clamar os anjos do Senhor, a São Miguel, a São Rafael, a São Gabriel, e nós vamos falar já dos outros dois arcanjos, São Rafael e São Gabriel. Então São Miguel é esse que nos protege, que protege o reino de Deus, que não deixa que Satanás possa vencer. Satanás já é derrotado, ele já não tem mais poder sobre nós, só tem poder contra nós quando nós deixamos, quando nós enfraquecemos e ficamos longe do Senhor. Mas quando nós estamos juntos do Senhor, pedimos o socorro do Senhor, pedimos o socorro dos arcanjos, pedimos para que o Espírito Santo venha estar junto conosco, que os anjos possam nos proteger, e ele nos protege. E assim nós seguimos até chegar ao reino dos céus, e ali Satanás não pode mais pôr a mão em nós. Aqui, quando nós pedimos o socorro dos anjos, Satanás já não tem o poder de pôr a mão sobre nós. Mas se nós vacilarmos, se nós deixarmos, se nós esmorecermos, o inimigo ainda pode nos derrubar. E é essa a história de São Miguel, o arcanjo São Miguel, o primeiro anjo, aquele que está realmente para defender os filhos de Deus, e principalmente o céu. E vai chegar no dia onde ele vai trancar definitivamente Satanás e nunca mais vai poder vir para nos pegar. Ainda está a chegada de Jesus. Quando esse dia chegar, acabou o tempo de Satanás. Aí ele não mais poderá fazer nada. E nós estaremos morando junto com Deus lá no reino dos céus. Agora vamos falar um pouco
do anjo Rafael. O anjo Rafael, nós vimos a história dele aqui em Tobias. Tobias conta a história do anjo Rafael, aonde Tobias é um homem de Deus e ele saiu da casa de seus pais para arranjar uma mulher para ele. E de repente apareceu um anjo que o acompanhou e foi falando para ele tudo que tinha que ser feito em todos os lugares que ele passava. E ele ia buscar uma parente dele para que ele pudesse se casar. E quando ele foi lá para buscar esse parente dele para se casar, uma mulher, aquela mulher tinha um demônio que seguia ela, e quando ela ia se casar com alguém, antes mesmo dela se relacionar com o seu marido, o marido morria. Então ela já tinha 7 maridos e os 7 morreram. A hora que ela casava, no outro dia o marido aparecia morto. E quando Tobias chegou na casa desse parente e viu aquela mulher, falou: eu quero me casar com essa mulher. E os pais ficaram assustados, porque falou: se ele se casar, ele vai ser o 8º dos homens que vão morrer. Porque todos que casavam com ela, no outro dia, antes da luz, parecia morto. Mas no meio desse caminho, quando o anjo estava com Tobias, ele estava perto de um mar, da água, e um peixe tentou pegá-lo. E o anjo falou: segura o peixe. E ele segurou o peixe. Falou: agora você corta, e mandou guardar algumas partes do peixe que serviria de remédio. E ele guardou aquelas partes do peixe para que servisse de remédio. E uma das partes era o fígado, que quando ele fosse se encontrar com essa mulher para se casar, antes dele coabitar com a mulher, antes dele ter qualquer relação, que era para ele pôr o fígado no fogo, que aquela fumaça iria expulsar o demônio da morte. Então o anjo Rafael iria segurá-lo e iria expulsar daquele lugar. E aí sim ele iria poder casar com aquela mulher. E aconteceu justamente isso. Quando ele chegou e foi coabitar com ela, primeiro ela não queria casar, os pais não queriam que casasse com ela, porque sabia da história, que ele ia morrer logo em seguida. Mas ele, como homem de Deus, como o anjo, falou: pode casar, que eu vou prender esse demônio. E assim aconteceu. E aí ele pôs no fogo aquele fígado, e aquela fumaça fez com que aquele demônio saísse, e Rafael prendeu. E ele pôde se casar e teve então a sua continuidade com Raquel. Então, assim foi o casamento dele. Eu vou ler uma parte aqui onde ele continua a cura do pai de Tobias, que era cego. Eu vou ler uma parte que vocês prestem sua atenção. E de Tobias 11, no versículo 7 em diante, diz assim: ora, Rafael tinha dito a Tobias: logo que entrares na tua casa, adorarás o Senhor teu Deus, ele lhes dará graça. Irá em seguida beijar teu pai, ele porá imediatamente nos olhos o fel do peixe que tens contigo. Sabe que seus olhos se abrirão instantaneamente, e que teu pai verá a luz do céu, e vendo-o ficará cheio de alegria. E assim aconteceu. O fel que ele guardou no peixe era um remédio para curar os olhos do pai de Tobias, porque o pai de Tobias estava cego. E quando ele chegou à casa do pai, já com sua esposa, com a sua família, que eles já estavam voltando daquela viagem, quando ele chegou, ele fez tudo o que o anjo disse. Primeiro ele foi lá adorar a Deus, ele foi primeiro fazer o seu momento com o Senhor, e logo que ele viu o pai dele, pegou o ferro que
ele tinha pegado daquele peixe que serviria de remédio, assim o anjo Rafael tinha falado para ele, e colocou nos olhos de Tobias, do pai de Tobias. Na mesma hora começou a sair como uma mascada de uva, foi saindo e aí foi limpando, e ele se enxergou o céu, vendo seu filho, ficou alegre, feliz, abraçou, e realmente aconteceu esse milagre. Então Rafael é o anjo da cura, ele que traz a cura para nós. Nós buscamos então a cura com o Senhor, um anjo Rafael. Quando nós pedimos para que ele olhe a nossa família, olhe a nossa casa, sempre que precisamos de uma cura, nós podemos pedir diretamente ao anjo Rafael, ao arcanjo Rafael, que ele estará olhando por nós e por todas as nossas famílias. E assim como foi falado aqui para Tobias, aconteceu esses milagres, porque ele verdadeiramente foi um homem de Deus e creu que realmente aquele anjo poderia fazer tudo aquilo, porque ele é o anjo da cura. E finalmente agora vamos falar um pouco do anjo Gabriel, que é o que todos nós mais conhecemos, que é uma passagem lida em todos os instantes, em todos os momentos, e realmente nós escutamos as coisas maravilhosas que aconteceu com o nascimento de Jesus, né? O anjo Gabriel é aquele que anunciou para Maria que ela ia ter um filho, que aquele filho ia ser o filho de Deus, ia se chamar Jesus, e queria ser um homem, queria estar sendo rei, e iria estar até o fim de sua vida reinando sobre nós. E a palavra de Deus nos fala isso. Eu vou ler um pedaço para que nós possamos entender. Fica lá em Lucas, no capítulo 1, do versículo 30 em diante. Diz assim: o anjo disse-lhe: nada temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fins. Palavra do Senhor, palavra da salvação. A palavra de Deus, então, aquela fala desse mensageiro. Na realidade, o anjo Gabriel, ele sempre vem dar mensagens para o mundo. Ele vem mostrar o que é bom. Ele vem dar algo muito importante que vai acontecer. Ele apareceu em vários lugares, em várias partes, em vários lugares do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele já apareceu lá em Daniel, quando Daniel estava lá na Babilônia. Ele apareceu e deu um oráculo do Senhor para ele. Então ele foi levar uma mensagem para Daniel, e Daniel viu como seria o final dos tempos. Então ele é um anjo de mensagem, ele vem trazer a mensagem de Deus, mensagem de grandeza. Foi ele que também foi falar do nascimento do precursor João Batista. Foi ele que falou com o pai de João Batista, onde ele estava lá na tenda orando para o Senhor, e o anjo falou para ele que ele ia ter um filho. Mas ele falou: eu sou tão velho, minha esposa é tão velha, como é que nós vamos ter filho? A minha esposa ainda é estéril, não pode ter filho. Ele não acreditou no anjo Gabriel. E aí o anjo Gabriel falou assim: enquanto não acontecer tudo isso, você ficará mudo, só falará depois que tudo isso acontecer. E depois que João Batista nasce, aí sim o pai de João Batista começa a falar novamente. Então veja bem que realmente é um poder grande. Apesar de ele ter essa mensagem viva e verdadeira, nós temos que crer, acreditar, saber que verdadeiramente tudo que o anjo fala acontece. Não podemos ter dúvida. Assim como Maria não teve dúvida assim. Quando tudo isso aconteceu, eu não tenho dúvida, certo? Então, como que isso vai acontecer? Eu não tenho um homem, eu não conheço homem algum. Ele falou: não se preocupe, Maria. Ele será sobre vós o Espírito Santo, e a sombra do Onipotente descerá, e aí surgirá a presença do Deus vivo, e nascerá Jesus Cristo.
Então veja bem que quando ele vem para dar uma boa nova, para falar algo, é porque é algo grande, uma mudança na história, que foi o nascimento de Jesus. Então observe que o anjo realmente é um anjo que vem para trazer uma nova esperança, para trazer uma mensagem de realimento de todas as pessoas. E assim é o anjo Gabriel. Quando ele vem para falar. Foi ele que disse para José, quando José estava dormindo e José estava querendo fugir, ele ia deixar Maria. E o anjo veio em sonho e falou: não temas, José, de receber Maria como sua esposa, porque o ente querido que vai nascer é o Filho de Deus. E nesse momento José creu, acreditou, não teve dúvida de que era algo que realmente Deus queria. Deus quis fazer isso acontecer. E José queria sair e ir embora, porque naquele momento ele achava que ele estava sendo traído. Ele achava que ela tinha saído, porque Maria ainda era uma moça, era uma criança ainda, vamos dizer assim. Porque naquele tempo as jovens eram dadas em casamento com uma idade menor, para homens mais velhos. Então ela já estava sendo prometida para José, e ela ia realmente estar com José como sua mulher, mas ainda era uma jovem. E quando tudo isso aconteceu, e José ia embora. Por quê? Porque naquele tempo a lei deles, se uma mulher fizesse alguma coisa fora do casamento, ela poderia ser apedrejada, ela iria ser morta. E se algo acontecesse desse tipo, ele abandonasse ela iria ser morta. Então o que ele pensou? Eu vou embora em segredo, ninguém vai ficar sabendo de nada, depois os pais escondem a criança, faz alguma coisa. Mas o anjo veio e falou: não temas de receber Maria como sua esposa, porque o ente que está nascendo é Filho de Deus. E ele creu, e assim ele ficou até o fim, junto com Maria. E nada aconteceu com Maria, porque ele a tomou como esposa e ficou como sendo filho dele, porque ele é o pai adotivo. Deus colocou ele para tomar conta. Então observe que essas histórias que vêm para que realmente as coisas de Deus aconteçam. Deus toma conta de cada um de nós todos os instantes, e Ele se preocupa com tudo. Ele sabe o que vai acontecer lá e o que vai acontecer aqui. E aqueles que Ele escolheu, Ele está sempre guardando, em todos os sentidos, em todos os momentos, para levar a sua mensagem, como aconteceu com Maria, para fazer com que Tobias pudesse ter uma mulher e pudesse ter a sua descendência muitos anos à frente, porque não podia parar ali a descendência que Deus queria para a humanidade, que é o povo de Israel. Então Deus está olhando tudo, e quando um quis tomar o lugar de Deus, um anjo poderoso que é São Miguel foi para destruir tudo, mandar Satanás embora. E ele que pensa que é tão forte, Satanás, acha que tem tanta força, teve que ser expulso e teve que ir embora do céu, e está aqui na terra, como diz a palavra de Deus. E nós, como filhos de Deus, não temos que temer, porque nós temos os anjos também a nosso favor, além do anjo Miguel, que é o anjo da guerra, o anjo Rafael, que é o anjo da saúde, o anjo Gabriel, que é o anjo que vem trazer as coisas boas para nós, as mensagens boas. Nós temos o nosso anjo da guarda, que nós podemos pedir para estar junto de nós e nos proteger. E se pedirmos socorro para qualquer um desses anjos, eles vêm correndo para te guardar, para estar aqui, se necessário, levantar a espada e lutar contra quem quer que seja. Não interessa o inimigo que esteja tentando te derrubar. Quando você chama São Miguel, ele vem e derruba antes, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o anjo que o Senhor deu o poder para derrubar a Satanás. Satanás não
tem força contra nós. Satanás, ele é pequeno quando São Miguel está à nossa frente, quando está nos protegendo. E assim é o anjo Rafael, quando nós precisamos de uma saúde firme e forte, e você crer, e você pedir, e você chamar. Então, Rafael, venha, ajuda, tira esse problema da minha casa, tira essa doença, venha a meu favor, venha a favor do meu filho, da minha filha, ou de quem quer que seja, porque realmente o Senhor faz milagres, e faz milagres através dos seus anjos também. E quando nós queremos ter uma boa mensagem, a gente pode pedir a São Gabriel para que traga a mensagem viva e verdadeira de Deus, porque Deus tem a mensagem para nós. Agora mesmo nós fizemos uma oração aqui, ficamos em silêncio para escutar o Senhor. Essa mensagem é os anjos que vem trazer para nós, e São Gabriel, que vem mostrar para nós o que o Senhor quer para a nossa vida, para a nossa comunidade, para o nosso bem-estar, para o bem-estar da igreja. Então nós não estamos desprovidos de nada. Tudo que nós precisamos é só clamar, pedir, e dar os anjos ao nosso favor, para fazer para nós o necessário. Eles não são empregados, mas eles estão para nos dar o que nós precisamos. Não precisamos ter medo de qualquer coisa que for, qualquer guerra que tiver, qualquer momento que você estiver perdido, você não saber o que fazer, São Miguel está aí, seus anjos, para nos ajudar. Se você tiver um problema na saúde da sua casa, clame a São Rafael, e ele e seus anjos vêm para nos trazer o que for necessário para nós. Não existe remédio, ele mostra qual é o remédio. Assim foi com Tobias. Um peixe que tentou atacar a Tobias, um peixe grande, ele pegou e tirou a parte do fígado, do fel, para guardar, para que servisse de remédio. E aquele remédio tirou o demônio daquela mulher, tirou a cegueira do seu pai e tira a nossa cegueira também. Nós temos que crer, porque os anjos do Senhor também têm esse trabalho para nós, para fazer o que nós necessitamos. Para isso temos que crer, temos que realmente crer que o Senhor tudo pode. As mensagens que nós recebemos quando oramos, vem dos anjos de Deus, que é São Gabriel que está mandando, porque Deus já ordenou: orem, meus filhos. A palavra de Deus diz que os anjos, eles são um pouco maiores do que nós. Significa que nós não estamos longe deles, mas somos menores que os anjos. Mas os anjos estão para nos ajudar. Por isso nós temos que crer, nós temos que realmente elevar o nosso espírito para Deus e clamar o poder de Deus. E os anjos estão ao nosso favor. E se nós cremos verdadeiramente, é lógico que nós oramos com Jesus, oramos com Deus, oramos com Maria, mas podemos pedir a proteção dos anjos. E cada um de nós temos os nossos anjos, que está de guarda para nós, caso nós começarmos a conversar com os anjos. E principalmente com aquele que protege você todos os dias, o teu anjo da guarda, aquele que sempre está do seu lado, aquele que não te abandona, aquele que realmente é igual ao Espírito Santo que está dentro do seu coração, nunca ele sai daqui. Imagine com todos os anjos do Senhor para fazer o que você precisa. Não é o que você manda, é o que você precisa, o que você pede em oração, é o que você precisa naquele instante, em qualquer área de sua vida. Se você está com alguma perturbação, com algum problema, os anjos estão aí para ajudar-nos a resolver. Os milagres do Senhor acontecem através dos anjos. A música que nós sempre cantamos, tem anjo voando por aí, que ele já está trazendo a vitória na mão, verdadeiramente, ele traz a vitória em nossas mãos. Nós temos que crer, nós temos que clamar, nós temos que entender o que o Senhor quer para nós. E o Senhor faz coisas maravilhosas em nossas vidas, através dos anjos. E hoje nós estamos falando de São Miguel, São Rafael e São Gabriel, os anjos que apareceram nas palavras de Deus, que nós podemos falar com mais confiança. Mas tem outros grandes anjos. Hoje vamos falar só desses três, que é o que mais nós vemos
que aconteceu na palavra de Deus, que nós já vimos que Ele realmente realiza, e isso realiza na vida de todos os filhos de Deus. Não é só daqueles que Ele quer. Ele vai, conversa, Ele leva para quem crê em Deus e pedir. Tobias pediu para que ele pudesse ser acompanhado, e um anjo acompanhou, e ainda foi junto com ele todo o caminho. Assim como Gabriel veio e falou com Maria, depois falou com José, falou quando estava para nascer João Batista. Então ele vem acompanhando, ele vem mostrando o que tem que ser feito, o que vai acontecer, como vai acontecer, e o inimigo não pode de jeito nenhum nos destruir, se você realmente crer no que o Senhor fala através do anjo. E Ele fala de uma forma firme, verdadeira, poderosa, porque Ele está junto de nós, e é disso que nós temos que ter a certeza. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus, pedir uma música dos anjos, para que realmente nós tenhamos essa certeza de que os anjos podem tudo fazer por nós. Coloque sua mão no coração e vamos clamar a Deus para que Ele possa transformar a nossa vida. Senhor Deus, Filho, Deus, logo na tua presença, cada um desses seus filhos, Senhor, e que eles possam conhecer o poder dos seus anjos, que Tu coloca a nosso serviço, Senhor, para fazer as coisas que nós necessitamos, quando temos fé, como pedimos, com muita fé e muita convicção, Senhor. Tu é Deus vivo, verdadeiro, poderoso, restaura, glorifique, abençoe, faz nova todas as coisas, Senhor. Tu que é o Senhor, que pode tudo, Senhor. Toque, transforma, restaura, glorifique, abençoe, com Teu poder e Tua majestade, Senhor. Vem com o Teu poder e Tua majestade, Senhor. Manda os Teus anjos no nosso meio, Senhor. Restaura, renova, purifica, Senhor. Faz nova todas as coisas, Senhor. Derrama o Teu Santo Espírito, Senhor. Realiza as coisas que Tu queres realizar em nossas vidas, Senhor.